Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí no nosso 18º módulo, sempre brinco, né? 18º degrau. Nós estamos falando aí do desligamento de funcionários. Vamos dividir em... Este daqui na realidade, desligamento de funcionário vai ser em, acredito que 9 aulas, mas vai ser bem gostoso. Nós vamos iniciar na página 37, essa aula vai pegar a página 37 e 38 da nossa apostila. E vamos falar nessa primeira aula sobre tipos de desligamento, tipos de demissão. Vamos acompanhar lá comigo? Vamos comentar sobre os tipos de rescisão de contrato, tipo de demissão. Rescisão de contrato ou demissão, a mesma coisa, ok? Demissão sem justa causa. Trata-se de desligamento por parte do empregador por motivo econômico ou por insatisfação com o desenvolvimento laboral do funcionário. O funcionário terá direito às férias vencidas e proporcional, 13º proporcional, aviso prévio e a multa rescisória sobre o saldo atual do fundo de garantia. É um caso em que o patrão não quer mais, ele, por motivos econômicos, por motivos de insatisfação, ele demite o funcionário, encerra o contrato, faz a rescisão de contrato, avisa sobre a demissão. Então, é conhecida mais comum como demissão sem justa causa. O funcionário vai ter direito a tudo, inclusive aviso prévio, ele pode cumprir ou a empresa pode indenizar, tá bom? Segundo, demissão por justa causa. Ainda estamos na página 37. Trata-se de desligamento também por parte do empregador, porém por motivo maior que impulsiona a punição de perda de direitos de forma a não onerar a empresa, visto não se tratar de culpa do empregador. O que acontece? Aconteceu um roubo, o funcionário furtou, roubou a empresa, o funcionário agiu com concorrência desleal, ele paralelamente abriu ou está participando de uma concorrência paralela, inúmeras ausências sem justificativa, queda produtiva, o funcionário está tendo uma queda produtiva e está atrapalhando a produção. Isso é evidenciado através de advertências, de relatos com testemunha, ou ausência de desempenho motivado pelo funcionário. Existe embasamento no artigo 482 da CLT, que descreve 14 situações que podem motivar uma demissão por justa causa. Então pega lá a CLT, artigo 482, que vai estar mostrando as 14 situações que podem motivar uma demissão por justa causa, seguida do momento certo para executá-la. Nesse tipo de demissão, o funcionário vai perder o direito à multa rescisória, que é os 40% sobre o saldo depositado de fundo de garantia. Ele não poderá sacar o fundo de garantia, ele perde o direito ao 13º proporcional, perde o direito a férias proporcional e ao abono pecuniário 1/3 sobre as férias proporcionais, além de não receber o seguro-desemprego. Vamos observar verificar essa observação importante. Uma demissão por justa causa tem que ser bem embasada, ou seja, seguida de provas concretas, visto que o funcionário pode pedir por meio de um processo trabalhista para reverter e recorrer dessa decisão por parte do empregador. Este processo pode ser seguido de indenização por danos morais. Por isto, em caso de problemas com o funcionário, ausências, quebra de produção, desídia, má conduta, aplique primeiro a advertências assinada pelo funcionário, suspenda na mesma proporção de ausência. Faltou um dia, dá um dia de suspensão, registre essa suspensão e diga para ele o motivo que ele está sendo suspenso, porque faltou sem justificativa, isso é desídia. Ou seja, falta 2 dias sem justificativa, suspenda por 2 dias e se ele não mudar, vai dando advertência que junte o quê? Provas de que ele que justifica a sua demissão por justa causa. Muita falta,
problemas internos. O funcionário está trabalhando com você, porém está prestando assessoria para um concorrente, tem que ter prova, ok? Então ele está fazendo uma concorrência desleal, abriu um segmento igual ao teu, então está trabalhando apenas para sugar informações. Tenha provas concretas para que essa demissão no futuro não possa ser revertida. Então o funcionário se sentiu injustiçado, você demitiu ele por justa causa, evita ao máximo a questão da demissão por justa causa, tá? Onera a empresa a demissão sem justa causa, mas muitas vezes é muito mais tranquilo fazer a demissão sem justa causa. Agora, tendo motivos, sem problema, desde que você tenha motivos concretos que possa provar, porque o funcionário pode arrumar um advogado, ele pode pôr na justiça, ok? E de repente, se você não tendo prova, porque vamos dizer que a nossa justiça é bem paternalista, ela vai olhar muito bem a questão do funcionário para que ele não esteja sendo prejudicado, porém, é claro, você tendo todas as provas, o juiz vai observar e vai, de repente, propor um acordo ali, né, para ficar bom para ambas as partes, porém tenha provas concretas, porque ele pode reverter, e se você não tiver provas concretas, você fala, não, eu tenho testemunha, daí ele põe na justiça, o funcionário que vai de testemunha não vai querer testemunhar e você só vai perder. Então, provas concretas, porque ele pode entrar com uma reversão para que seja demitido sem justa causa e pedir um dano moral por tudo que ele sofreu por não receber proporcionalidade 13º, proporcionalidade de férias, por não receber as 40% de multa, por não poder sacar o fundo, por não ter direito a seguro-desemprego, ele vai transformar isso em um dano moral. Então, tenha provas. Eu comentei lá em cima sobre a desídia. Ausência de esforço físico, indolência, ociosidade, preguiça, falta de atenção, de zelo, desleixo, injúria, negligência. É isso que é desídia, tá? E você pode adverti-lo por desídia, principalmente quando faltar. Suspensão por desídia. Faz ele assinar, ele não assinou, outro assinou, tá? Todo o procedimento deve ser documentado e assinado pelo funcionário e de preferência na presença de coleta de assinaturas de testemunhas. Deixo bem claro na carta de suspensão ou advertência o motivo e os danos causados pelo ato da desídia. Então você coloca desídia, faltou ontem sem justificativa, ocasionando uma perda produtiva. Então o que você vai fazer? Você vai dar uma suspensão, vai puni-lo pelo mesmo dia. Com um dia, faltou um dia sem justificativa, pode dar mais um dia de gancho. Não trabalhou, vai tomar uma suspensão. E antes de cada ação, busque a orientação de um profissional, de um advogado. Normalmente a empresa já tem assessoria, tá? É o que eu aconselho justamente a ter, a assessoria de um advogado, de uma empresa que possa te auxiliar sobre cada caso. Porém, o próprio contador ou a própria, a própria contabilidade interna pode dar subsídios para isso, mas não deixe de documentar o caso de justa causa, ok? Pedido de demissão por parte do empregado. O funcionário pode pedir demissão. Ele arrumou um outro emprego, ele está insatisfeito, ele quer ir embora, tá? Por motivo de força maior, o funcionário se dirige à empresa para pedir sua demissão. Importante que essa demissão seja feita por escrito. Nela narrado o cumprimento ou não do aviso prévio. O funcionário terá direito apenas a saldo de salário, férias vencida e proporcional e ao 13º proporcional. Vale ressaltar que cabe à empresa decidir sobre o cumprimento ou não do aviso prévio, pois caso ele precise cumprir de forma a não prejudicar a empresa e não cumpra, pode sofrer o desconto do valor do aviso prévio de sua rescisão. Funcionário pediu demissão e falou, eu não vou trabalhar, eu não quero cumprir o aviso prévio. Aí você tem que levar em consideração algumas situações. Por que você não quer cumprir o aviso prévio? Porque eu arrumei um outro emprego. Então você pode exigir que ele traga da outra empresa onde ele vai ser contratado um comunicado em que ele vai começar a trabalhar na empresa tal, e que a empresa que está contratando ele pede que seja desconsiderado o aviso prévio. Então, o que acontece nesse caso? Ele não recebe o aviso prévio e você não desconta.
Agora, se ele fala, não, é que eu não quero mais trabalhar, fala, mas você precisa cumprir o aviso prévio. Eu não vou cumprir. Você pode, além de não pagar, você pode descontar o aviso prévio porque ele não vai cumprir o aviso prévio. Pedido de demissão, ele também não tem direito a receber o seguro-desemprego, ok? Deixar isso bem claro, nem sacar fundo de garantia, tá? Então, a gente tem que deixar isso de uma forma bem clara para que ele entenda, você não está cumprindo, olha as situações em que você não vai poder sacar fundo de garantia, não tem direito à multa rescisória, não tem direito ao seguro-desemprego. Então, é ele pedindo. Então, a empresa vai sofrer por não ter aquela mão de obra. Então, foi uma opção dele. Então, é mesmo peso, mesma medida. Então, ele tem que entender do que ele vai perder. Ok? Pedido de demissão indireta ou por justa causa por parte do empregado. Pode? Pode, a legislação prevê. A CLT prevê o pedido de demissão por justa causa por conta do empregado. Neste caso, o empregado demite a empresa, exigindo todos os direitos trabalhistas como se fosse uma demissão por parte da empresa. Nesse caso, além de comunicar à empresa sobre a abertura de ação contra ela, ele deve juntar o máximo de provas para encontrar para fazer esta denúncia. Então, tudo de prova que ele tiver, o porquê que ele está fazendo esse pedido de demissão por justa causa. Então, ele vai juntar também as provas para mostrar o porquê que ele está fazendo esse pedido de demissão por justa causa, tá? Pois não sendo suficiente, pode ocorrer de seu pedido ser negado. O trabalhador, quando se sente lesado por qualquer situação que entenda estar prejudicando o seu desenvolvimento no trabalho, ou mesmo que financeiramente respaldado na CLT, ou que esteja fora do combinado no contrato de trabalho, o pedido é oficializado junto à Secretaria Ministério do Trabalho por meio de denúncia, abrindo ali uma ação trabalhista. Então, ele vai até o Ministério do Trabalho, junta todas as provas. Uma prova que pode ser acatado pelo Ministério do Trabalho é a ausência de pagamento de fundo de garantia, o não recolhimento da contribuição previdenciária, principalmente quando desconta do funcionário. A parte descontada do funcionário, a empresa, por mais que ela não tenha a condição de pagar a parte dela, ela tem que fazer uma guia avulso apenas com a contribuição, pelo menos, do funcionário, porque ela está fazendo uma apropriação indébita se ela não estiver repassando isso para os cofres públicos no que tange a Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, ele pode juntar provas. Eu estou recebendo meu salário atrasado, não estou recebendo vale transporte, não estou recebendo vale refeição. Então, ele está sendo prejudicado financeiramente e ele está percebendo que a empresa não está honrando com o compromisso do pagamento, por exemplo, do fundo de garantia. Pode? Pode. O juiz pode acatar? Pode. Como que é feito esse pedido de demissão indireta por justa causa? O funcionário está dando justa causa para a empresa. Ele junta todas as provas, vai até o Ministério do Trabalho e, por meio de uma denúncia, abre uma ação trabalhista. Aí a empresa vai ser fiscalizada, vai dar muita dor de cabeça. Então é muito importante que a empresa, enfrentando alguma dificuldade, ela já tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena continuar ou não. E deve de entrar num acordo direto com os funcionários, expor, não deixa principalmente o funcionário a ver navios sem informação. Você informa sobre a dificuldade, nós vamos contar com a tua ajuda, nós estamos atrasando, dá uma satisfação para que ele não gere uma raiva, né, um descontentamento, uma ira, a ponto dele levar a tua empresa para o Ministério do Trabalho, para a denúncia. É muito ruim. O pedido de demissão indireta, ele dá aba para que os outros entrem também com esse pedido de demissão indireta. E é ruim tanto para a empresa como para o empregado. Então, evitar ao máximo essa situação. Para tudo tem um jeito, desde que seja bem conversado, ok? Encerramento ou quebra de contrato de experiência por parte do empregado. O empregado não deseja, por motivos pessoais ou por falta de adaptação, continuar na empresa e pede a quebra de contrato de experiência. Ou no fim do contrato oficializa a ausência de interesse de continuar, recebe os direitos
seguidos dos descontos previstos. Então, qual é o direito que ele tem? Ele falta 15 dias para acabar o segundo período de experiência. Foi feito 45, ele cumpriu os 45, depois cumpriu mais 30 e deseja não mais cumprir esses 15 dias. Então, o que ele vai ter direito? Aos dias trabalhados, e a empresa pode descontar 7 dias e meio, referente a 50% do período que falta para ele concluir o segundo período de experiência. Tem empresa que nem desconta, então tá ali numa conversa muito boa com a pessoa e ela informou o motivo ou arrumou um outro trabalho, então a empresa paga só seus direitos e não cobra multa dele. Então cabe a cada empresa verificar a sua condição financeira e fazer aí uma boa conversa, um bom acordo e resolver ali mesmo, ou ela também tem direito de descontar os 50% do período que resta para cumprir o aviso prévio. O período de experiência, os dias faltantes de experiência. Faltam 15 dias, então ela pode descontar 7 dias e meio, assim como o empregado também tem direito de receber 7 dias e meio, se falta 15 dias e a empresa encerrou o contrato de experiência. Ok? Encerramento ou quebra de contrato de experiência é por parte do empregador. O empregador, por força maior, resolve quebrar o contrato de experiência ou, no vencimento deste, decide não efetivar o funcionário, paga os direitos rescisórios e dá baixa na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador. Encerrou. Eram 2 períodos de 45. Passou o primeiro, passou o segundo, decidiu que não vai indenizar, não vai efetivar o funcionário. Então, encerra ali, paga os direitos dele, o que ele tem direito, as proporcionalidades de 13º, a proporcionalidade de férias, só não tem direito ao aviso prévio, ok? Então, é bem simples. Então, são os tipos de contrato, de encerramento de contrato que nós falamos para entrar nesse processo de desligamento do funcionário, encerrando aqui a primeira aula. E muita atenção com essa questão da demissão por justa causa. Essa tem que ser muito bem respaldada. Parabéns, mais uma aula concluída. Vamos daqui a pouquinho, né, esse módulo 18, ele é um módulo bem complexo, um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais de cálculo, de entendimento, mas a gente revê a aula, a gente revê a apostila, faz ali os cálculos, treina, e se tiver dúvida fala conosco também, mas eu espero que vocês estejam gostando, porque eu vou passar essa aula de uma forma muito simples, muito clara e com uma linguagem de fácil absorção, ok? Parabéns, primeira aula concluída do módulo 18º.